que Leon Denis possa, nesse instante, estar abraçando a cada um de nós, que aqui hoje viemos, e que possamos passar uma tarde e noite em estudos, envolvidos nessa vibração de paz e amor. E que recebam também o abraço carinhoso dos espíritos envolvidos nesse trabalho da Associação Médica Espírita da região dos Lagos, a AME Lagos. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, a AME Lagos, ela traz esse diálogo constante entre ciência, doutrina espírita, com a visão que a ciência traz de tudo que nos envolve em termos de saúde e tudo que os espíritos já nos ensinavam há tantos tempos e que hoje, finalmente, nós podemos conversar de uma forma tão tranquila. Então, o Dr. André Faria, médico, infectologista, hoje vai estar apresentando o tema As Emoções no Mecanismo das Doenças. Durante 1 hora haverá explanação, ou seja, de 18 até 19, e depois nós teremos meia hora de perguntas. A transmissão será ao vivo pela TV Regeneração, então também receberemos perguntas dos internautas. Por isso, em alguns momentos, vocês vão nos ver mexendo aqui em celulares, mas não estamos vendo o Zap, não é, Carolina? Estamos, na verdade... Isso, então vocês vão nos ver mexendo nos celulares, mas por conta de enviar a mensagem, receber as mensagens, tá? Mas pedimos, então, a todos vocês que aqui estão, que desliguem os celulares de vocês, ou deixem chamada silenciosa. Por quê? Quando nós entramos numa casa espírita, um espaço religioso, os espíritos vêm nos receber. Eles vêm nos orientar, nos auxiliar. Se não nos desligarmos do mundo externo e nos entregarmos a esse momento de paz, fica muito difícil a espiritualidade nos ajudar. Então imagine que no dia de hoje, quem está presente numa sala como essa? Vamos começar pelo patrono das AMES, Dr. Bezerra de Menezes, Leon Denis, Antônio de Aquino e tantos outros, que estão olhando e velando por nós. Então, nos entreguemos a esse momento de estudos, mas também de reajuste dos nossos sentimentos. Assim feito, né? Novamente, damos boa tarde, ou já uma boa noite, também aos internautas que nos assistem pela TV Regeneração, e mais uma vez lembrando que a transmissão feita ao vivo, as perguntas poderão ser feitas pelo Facebook da AME Lagos. Ainda não temos, né, esse link TV Regeneração às perguntas, mas todos aqueles que nos assistem podem ir na página da AME Lagos pelo Facebook e nos enviar as perguntas. Vamos fazer alguns convites a vocês. Assim como falamos da Associação Médica Espírita, a AME Lagos, também temos a Associação Física e Espiritismo, que no dia 12/11 terá a sua primeira reunião, seu primeiro seminário, com o tema A Física e o Espiritismo Estreitando os Laços. Então, a AF, domingo que vem, estará aqui conversando conosco sobre esse tema que às vezes é até misterioso para algum de nós, ou incompreensível para tantos outros, mas que os meninos vêm se preparando há 2 anos para cá estarem conosco. Domingo que vem, ponham na agenda de vocês. A Física e o Espiritismo Estreitando os Laços. 18 horas até às 19h30 estaremos aqui. Contamos com a presença de todos vocês. O outro convite que façamos é para o estudo sobre dependências e compulsões. Quarta-feira que vem. Nós, já há bastante tempo, estamos juntos aqui conversando sobre esses sentimentos que nos levam a ter comportamentos repetitivos, gerando compulsões, nos aprisionando, nos deixando tão entristecido conosco mesmo por repetir um gesto, um pensamento, uma ação, e a nossa vida às vezes se torna como? Estagnada. No tema desta quarta-feira será Basta a cada dia o seu mal, prevenção de ansiedades. Ansiosos, todos nós somos, mas em alguns casos as nossas ansiedades, elas se tornam patológicas, elas não nos deixam viver. E nesse estudo de dependências e compulsões, ele tem uma dinâmica muito interessante. À medida que o tema vai sendo construído, quem aqui está vai fazendo suas perguntas, suas reflexões, vai pontuando junto com a pessoa que está dinamizando. Esse é um grupo dinamizado, né, pelo setor de psicologia da AME Lagos. Então, normalmente, uma das psicólogas que compõe esse quadro é que estão à frente.
E nós vamos trazendo, pelo viés da saúde mental, pelo viés da psicologia e da psiquiatria, o que é uma ansiedade, mas o que é espiritualidade, o que a doutrina espírita nos fala e como nós podemos, então, ir nos reajustando. Se eu não sou dependente, eu não sou compulsivo, mas o saber, minha gente, sempre irá nos fazer ter segurança na hora em que a caridade bater a nossa porta e nos convidar a ajudar aos outros. Então, convido a vocês, repetindo, quarta-feira agora, às 18 horas, aqui no Centro Espírita Leon Denis, Grupo de Dependências e Compulsões, o tema dessa semana será uma prevenção à ansiedade. Domingo que vem, haverá o primeiro seminário da Associação de Físicos Espíritas, com o tema, repetindo, a física e o espiritismo, estreitando os laços. Feitos os convites, vamos nos ajustar. Ah, não, minto, falta um convite. Esse convite, vocês vão sentir o cheirinho daqui a pouco. Terminado aqui o nosso encontro, a nossa reunião, haverá uma noite de pizza. Tá? Então, aqueles que assim o desejarem, porque é um momento de socialização, é um momento de estarmos ali conversando um pouquinho mais, quem sabe, levando um pouco mais o assunto que aqui foi dito. Quando sair, é só se dirigir lá na cantina e eles vão explicar a vocês os sabores que tem, se eu posso levar para casa. Hoje é domingo, gente. Hoje a pizza está liberada, não está? Tá, hoje pode. Ela é nutróloga, por isso que eu olhei para ela. Tá bom? Então, feitos os convites, nós vamos ir ajustando os nossos pensamentos, pedindo a essa espiritualidade que nos envolva, que envolva ao Dr. André, e possa trazer nessa noite os temas. Então, no decorrer do estudo, vão guardando as indagações, os pensamentos, para que ao final possamos dar continuidade durante mais meia hora a tudo que for necessário. Então, vamos ler o Evangelho para nos harmonizarmos, capítulo 6, Cristo Consolador, item 7. Sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que os deve curar. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-os do fundo do coração. Então eles vos enviará seu Filho bem amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Então, meus irmãos, vamos silenciar nossa mente, elevando-a até Deus, pedindo sua luz, dando sustentação a esse momento, porque é em seu nome, Pai de infinita misericórdia, que aqui nos dirigimos, que aqui retornamos ao nosso corpo de carne. Mestre Jesus, dessa luz que é lançada ao mais alto, no sentimento da prece que todos nós aqui unidos estamos a levar até Ti, pedimos. Olhe, vele por nós dos dois lados da vida, que aqui hoje estamos, desejosos, Mestre, de seguir seus passos, de seguir a sua jornada de entendimento do Espírito que somos. Mestre Jesus, Tu fala aos nossos corações por tantas e tantas vidas. Em tantas e tantas vidas, Senhor Jesus, não compreendemos quando Tu falastes, não siga pela porta larga. Vá e passe pela porta estreita. Eduque seu coração, eduque seu sentimento. Hoje compreendemos, Mestre, as Tuas palavras, mas pedimos nova oportunidade para que assim, firmes, esperançosos, cientes de que na caridade se encontra o verdadeiro remédio de nossas almas, possamos hoje, Senhor Jesus, beber da sabedoria
e mais fortes e conscientes levarmos até outros. Alivie nosso coração, Mestre, porque aqui estamos. Espíritos bondosos dessa casa que nos assistem, olhem, vele por nós, envolvendo aquele que fará uso da palavra, que nessa vida, Senhor, pediu a oportunidade de curar corpos. E hoje, aqui se faz presente, Senhor, espíritos de amor, falando aos corações. Envolva para que possa, assim, intuído, levar o alívio que tanto precisamos. Pedimos amparo à direção dessa casa que já nos assiste, a Leon Denis, Kardec, ao bom amigo Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino, Dr. Bezerra de Menezes, patrono das AMES, e toda essa equipe de benfeitores, que as luzes caiam sobre esse recinto. Felizes estamos, porque aqui, mais uma vez, o nome do Cristo será exaltado, agora como um grande sentimento e condutor de nossas almas. Fique conosco, bons amigos de luz. Fique conosco, Mestre Jesus. Aqui dos dois lados da vida estamos reunidos, em nome de Deus. Graças a Deus. Então, nessa felicidade é que passamos a palavra ao Dr. André, que Jesus lhe envolva, os espíritos de amor lhe intuam ao trabalho dessa noite. Boa tarde, todos me ouvem aí? Boa tarde, quase boa noite. Com grande prazer que a gente volta aqui, essa casa, no convite da AME Lagos, para falar um pouco sobre saúde. E aí o tema escolhido foi as emoções no mecanismo das doenças, ou seja, como que os nossos sentimentos e pensamentos podem influenciar diretamente nos transtornos orgânicos do nosso corpo físico, tá? Bom, iniciando, vou conceituar a saúde, que é o estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Esse termo, essa definição, ela foi criada em 1946, logo no pós-guerra imediato, e, na verdade, o grande objetivo era padronizar, né, alguns critérios, tais como qualidade de vida, bem-estar. E aí, em 98, esse modelo foi revisto, né, e eles perceberam, o grupo da ONU e da OMS, que tinha necessidade de botar, né, a palavra espiritual na definição de saúde. Haja visto algumas pessoas que não tinham, né, problemas de bem-estar físico, mental, social, e mesmo assim adoeceram. E aí ficou, o estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas a ausência de doenças e enfermidades. E aí, sob a ótica espiritual, o que os espíritos nos falam, né? Que saúde é perfeita harmonia da alma, né? Que vai de encontro à definição, pela definição terrestre, né? Que é o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. E aí, para a gente ter essa perfeita harmonia da alma, é necessário a contribuição, né, preciosa da doença, né? A doença, ela se faz presente em alguns momentos na nossa vida para ajustar a gente, para a gente... Na verdade, a gente só reconhece a doença quando a gente está com saúde, né? Esse binômio, né, bem, mal, bom e ruim, né? A gente conhece, só dá conta desse binômio, né? Só conhece a doença a partir do momento que a gente reconhece a saúde. Então, para existir um tem que existir o outro. Isso está no livro Consolador de Chico Xavier. E a doença vem como uma grande educadora, né, para nosso aprimoramento moral. Na visão humana, a doença vem do latim dolentia, significando dor, padecimento, e designa, né, vários tipos de doença, né? Exemplo, distúrbios nas funções de um órgão apenas. Exemplo, pneumonia. A pessoa tem um processo inflamatório infeccioso no pulmão e aí vai desenvolver a pneumonia. Ou algum transtorno da psique, né? Os transtornos psiquiátricos, né? Crise de ansiedade, depressão, ou ao contrário, alguma doença que afete o corpo inteiro, né? Por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, comprometimento cerebral, ocular, do coração e dos rins, tá? Existem outras classificações também, que é de acordo com as causas das doenças, que podem ser causadas por micro-organismos, bactéria, vírus que entram no corpo, né?
Ali eu botei a foto de uma pessoa com uma gripe, um estado gripal, né? Só que gripe, assim, tem a gripe que dura um dia, né? Que você faz a receita da vovó, né? Canja, repouso, vitamina C e cura. E tem aquela gripe que dura uma semana, 10 dias, evoluindo às vezes com pneumonia, infecção bacteriana secundária, né? E outro exemplo que a gente traz para vocês aqui é febre chikungunya, né? Alguns pacientes desenvolvem a febre chikungunya, que é a mesma doença transmitida pelo mesmo vetor que transmite a dengue, né, o Aedes aegypti, e aí alguns pacientes desenvolvem um quadro mais brando, mais leve da doença, febre, dor articular leve, né, e outros não. Outros desenvolvem quadros mais severos, mais graves. Então, por que uns desenvolvem um quadro mais leve e outros desenvolvem um quadro mais severo, né? Se é a mesma doença, o mesmo agente e às vezes com o mesmo perfil de paciente. E aí a espiritualidade vem trazer essa resposta para a gente, né? Segundo as palavras de Inácio Bittencourt, do ponto de vista espiritual, a doença é resultado do desequilíbrio do espírito, tá? Tornando o corpo físico vulnerável a qualquer tipo de doença. E aí tem essa frase do Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, que ele faz essa distinção, né? Por que apresentações diferentes da mesma doença, né, têm apresentações com o mesmo perfil de paciente, né, se apresenta de maneira diferente? O pensamento sombrio adoece o corpo são, ou seja, o indivíduo que está saudável e adoece é um processo natural. Agora, o indivíduo que já tem um corpo enfermo, né, seja no corpo físico, seja por alguma mácula no perispírito, ele tende a fazer, né, uma doença mais severa, mais grave. E Emmanuel finaliza, né, definindo que o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Ainda sob a ótica espiritual, Hermann, do CELD, né, fala que a doença é uma esterilização do estado da alma, né? Então, concluímos que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças, né? A que tipo de doença está sujeito o ser humano? Diversas, né? Das mais variadas possíveis, né? Existem moléstias que, igual comentei anteriormente, né? As moléstias, geralmente, elas servem para fazer com que a gente reflita sobre como estamos levando a nossa vida. Então, de maneira geral, ela é um convite para reflexão, né? Convite para reflexão e convite para mudança. Mudanças de paradigma, mudanças de pensamento, mudança de sentimento, mudança de comportamento, tá? Dessa maneira, ela funciona como algo para purificar o espírito, tá? Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, fala o seguinte: enfermidades irreversíveis, problemas teratológicos, perturbações psíquicas de largo porte, mutilações físicas, aberrações congênitas, ou seja, aquelas infecções que surgem intraútero, e aí a criança já vai nascer com uma infecção, decorrente dessa infecção adquirida intraútero, procedem de dois fatores: ou do uso indevido do livre-arbítrio, ou de alguma encarnação, né, alguma experiência pregressa nossa. E isso, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz isso também, né? Ele bota lá no capítulo Pedi, Obtereis, o seguinte: ele divide os males da humanidade em dois grandes grupos. O primeiro grupo seria secundário aos males da doença, da vida atual, tá? São os males decorrentes do uso indevido ou abusivo do livre-arbítrio. São os males que são causados pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pelo nosso comportamento ainda errôneo. E o segundo grupo são os males que são secundários às vidas pregressas, né? O que a gente fez lá atrás e a gente está colhendo e plantando nessa vida atual. E ele nos fala o seguinte, que a grande maioria dos males que assolam a humanidade hoje são causados pelo primeiro grupo, né? O comportamento nosso nessa vida atual. Então, se a gente pode fazer a opção da gente refletir e mudar nosso comportamento, nosso sentimento, eu acho que sempre vale a pena. Vou falar uma frase agora que eu vou tornar de uma coisa à frente. Façamos a nossa parte, né?
E aí, o que tiver a nosso alcance, precisamos fazer, corrigir. E aí, quer dizer, esse slide ele fala um pouco sobre uma das principais leis do Espiritismo, né? A lei de causa e efeito, onde não há absolutamente nada, né? Nenhum efeito sem causa, né? O acaso não existe. E aí, se a gente começar a pensar diante das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, as dificuldades elas são inúmeras, né? Mas elas sempre aparecem com o intuito da gente refletir sobre o que a gente pode mudar com relação ao nosso comportamento. Não é possível racionalizar tudo, né? Por mais que um indivíduo que ele ande na linha o tempo todo, ou ele se esforce para ter uma mudança de comportamento, de maneira que ele procure, né, seguir as orientações divinas, né? Se a gente racionalizar o tempo todo, a gente vai ter dor e vai acabar sofrendo. Então, precisamos fazer a nossa parte. E confiar e crer que existe algo soberanamente inteligente que está ao controle de tudo. Que às vezes a situação parece caótica, né? Mas tem alguém regendo aí essa grande orquestra. Então, precisamos crer, né, que existem coisas que estão além da nossa concepção, mas que estão tudo sob controle. E aí, o homem é o inquilino da carne, quer dizer, ou seja, como o próprio Dr. Hermann fala, né, nós na verdade somos espíritos e adquirimos por empréstimo, né, essa vestimenta, essa carapaça para habitar esse planeta de provas e expiações. Dessa maneira, precisamos zelar muito bem por esse empréstimo, né? E aí, eu tinha até botado uma figura anterior, né? Cuidar dos bons hábitos, né, de vida, né? Evitando o tabaco, evitando o álcool, gula, sedentarismo, né? Eu sei que cada um com a sua deficiência, cada um com a sua dificuldade, né? Mas a gente precisa sempre ter em mente que esses maus hábitos, esse comportamento ruim, precisa sempre ser corrigido, tá? Bom, sob a ótica espiritual, André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, nos fala o seguinte: todos os processos mórbidos são de natureza mental, comandados pelo espírito mortal. E, na verdade, quem faz esse elo de ligação entre o espírito e o corpo físico é o perispírito, que na verdade, o corpo sutil, que Kardec denominou perispírito, né? Ele é um elemento que faz essa inter-relação entre um corpo denso e o corpo sutil. O perispírito nada mais é, então, que é o laço semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo, originário do fluido cósmico universal. Ou seja, é uma condensação do fluido em torno de um foco de inteligência. E é preciso que seja assim para fazer essa inter-relação. A camada mais sutil comunica o espírito ao perispírito e a camada mais densa e condensada conecta, né, o corpo físico ao perispírito. Bom, se o fluido, né, que constitui o perispírito, ele é produzido para formar o perispírito, o que contribui para a produção dele é a qualidade dos pensamentos, né? Qualidade dos sentimentos. Então, se os eflúvios, se os pensamentos são de boa natureza, né, o perispírito vai ter uma impressão salutar. Agora, se não for de boa natureza, se for uma coisa mais densa, mais condensada, o espírito vai ter um sofrimento e a impressão será penosa. Não é essa outra causa, senão eu digo, das enfermidades? Exatamente isso. Ainda no capítulo Predisposições Mórbidas, André Luiz nos fala o seguinte: ele nos alerta sobre alguns tipos de comportamento doentios que a humanidade ainda apresenta, né? Naquela época, esse livro foi escrito há muito tempo, né? E ainda isso é muito atual. Imprudência, intolerância, que a gente ainda vê muito, né? Intolerância religiosa, orientação sexual, intolerância em relação à cor. O ócio, né? A gente hoje percebe uma apatia generalizada, principalmente entre os jovens, mediante a crise econômica e política no país. E, por outro lado, a exaustão, né? As pessoas que trabalham em excesso, os workaholics da vida. E,
finalizando nos distúrbios psiquiátricos, né? Os desequilíbrios nervosos, crise de ansiedade, os transtornos depressivos. E aí eu trouxe uns dados que eu achei interessantes, haja visto o aumento desses dados aí no Brasil e no mundo. Começando pelo suicídio lá, dados de acordo com o Ministério da Saúde de 2015, tá? No mundo, é a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. No Brasil, 11 mil pessoas tiram a própria vida por ano, tá? E dados por 100 mil habitantes, 2011, nós tínhamos 5,3, uma taxa de incidência, 2015 chegamos a 5,7. Esses dados, eles são uma faixa etária geral, tá? E se você estratificar de acordo com a faixa etária, o grupo que tem uma incidência maior são os idosos acima de 70 anos, chegando a 8,9 por 100 mil habitantes. Com relação à depressão, dados da OMS de 2015 também, né? Nós temos 322 milhões de pessoas com transtornos depressivos em todo o mundo, tá? O Brasil é o segundo lugar em todas as Américas, só perdendo para os Estados Unidos. O Brasil, 5,8%, né, de maneira geral, de prevalência. Estados Unidos, 5,9%. E aí, ele nos fala o seguinte: a recordação de uma falta grave cria na nossa mente um estado anômalo, ou zona de remorso. E vira como se fosse uma bola de neve, né? É uma bola de neve descendo ladeira abaixo, morro abaixo, e ela vai se retroalimentando, né? Vai tomando força, de maneira que ela chega num patamar que ela começa a causar alterações sobre o corpo sutil, que é o perispírito. Esse processo aí é pré-doença, tá? É antes da doença aparecer no corpo físico. E aí, quer dizer, se não tiver o arrependimento, de nada adianta. O arrependimento é o primeiro passo em direção à melhoria do espírito. Trata-se de um ardente apelo à misericórdia divina, força necessária, né, para percorrer a via dolorosa. Isso está no livro Depois da Morte, de Leon Denis. E aí, o que fazer, né? Como se comportar mediante essas escolhas que nós temos, né? Mas é difícil a gente adaptar as escolhas ao nosso modo de vida, né? Nós temos o livre-arbítrio que permite que a gente escolha o que a gente quiser, né? Da maneira que fica geralmente da maneira mais fácil para a gente, né? Mas será que é sempre a escolha certa? E aí, o que aparece para a gente? A dor. Antes de aparecer a doença, aparece a dor, que é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos a atividade mental, reestruturando as peças da nossa instrumentação, impolindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência, para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois de Deus, é a única força capaz, né, de alterar o rumo de nossos pensamentos. Né? Aquela frase, se não for por amor, será pela dor. Né? E aí, lá em cima à direita, né, a gente vê aquela frase ali, na verdade são duas frases que têm um valor imenso, né? A dor é inevitável, né? Ninguém tem como fugir da dor, mas o sofrimento é opcional. A gente sabe que diante das dificuldades da vida, a gente acaba muitas vezes sofrendo, mas o sofrimento é sempre uma escolha. E a gente precisa tomar consciência de que entre achar que o sofrimento é impossível não sofrer e achar que é uma coisa difícil, existe um longo caminho. Esse caminho tem que ser percorrido por tentativa e erro. É uma coisa possível? É uma coisa possível. A dor é contínua, mas o sofrimento é opcional. Então a gente sofre hoje, amanhã não sofre mais e por aí vai. Nesse processo a gente vai aprendendo a não sofrer sempre que a dor nos apresenta. E aí, quem está doente almeja sempre o quê? A cura, né? E aí a figura ali, eu acho que é bem esclarecedora, né? Porque a cura é meio libertadora, né? Parece que você está se livrando de algumas amarras, né? De acordo com o dicionário Michaelis, ele nos fala que cura é o tratamento ou restabelecimento de saúde. E de acordo com Inácio Bittencourt, ele nos coloca, pela visão espírita, que é o equilíbrio do espírito, refletido no corpo espiritual e no corpo físico. Na verdade, para a gente ter a cura, nós precisamos de duas condições. Primeiro, condições do receptor.
Porque o receptor, ele tem que estar apto, o receptor ou o paciente, né? Ele tem que estar apto a receber esse fluido, essa irradiação fluídica, e reter essa irradiação fluídica. E a outra condição, que não depende da gente, é merecimento do enfermo, merecimento do paciente. Então, será que realmente eu estou padecendo por alguma dificuldade na vida, porque eu cometi alguma coisa lá numa vida pregressa? Então, mais uma vez, voltando àquela velha máxima, né? Façamos a nossa parte. Dessas duas condições aqui, eu só tenho condição de cumprir a primeira, mudar meu pensamento, mudar minha vibração. Se eu sou merecedor disso ou daquilo, aí não cabe a mim, né? E vamos tentar fazer com que, né, a minha pena seja amenizada, vamos dizer assim. E aí, como construir saúde integral? Para construir saúde integral, eu preciso olhar para o homem de forma integral, né? Eu preciso almejar a cura do espírito a nível mental, né? Controle dos pensamentos, controle dos sentimentos, mudanças de comportamento. Eu preciso curar o perispírito a nível energético inflamatório. Lembrar que a nível do perispírito, a doença ainda não está estabelecida no corpo físico. Então, mudando vibração e fazendo aquelas terapias, né, com o fluido, magnetismo, prece, passe, culto no lar, eu consigo fazer com que a doença estacione nessa fase, a nível perispiritual, para que ela não evolua para o corpo físico. E por último, né, quando a doença chega no corpo físico, é a última etapa, não tem mais o que fazer. É usar a alopatia, a medicação que todos conhecemos aí, né, para curar os males, né, a nível orgânico. É nesse contexto que entra a medicina espiritual, né? A medicina espiritual, ela vai tratar o homem de maneira integral. As doenças do corpo físico são tratadas com alopatia, antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, né? E existem os recursos, né, fluídicos, magnéticos, espirituais, para tratar a questão perispiritual e a questão espiritual. Inácio Bittencourt nos fala: se o corpo reflete o que há no espírito, quem precisa ser curado primeiro? O espírito, é claro. A medicina espiritual há de ser associada à medicina humana, encarnada, em função de que uma vai cuidar do corpo e a outra vai cuidar do espírito. E, na verdade, a medicina espiritual vai mais além, né? Porque, além dela ter esse recurso da cura, ela tem um recurso também da prevenção. Prevenção de enfermidades crônicas da alma, né? Além de estudar aí as causas das doenças, né? Estudar, fazer essa análise profunda, né? De mudanças de comportamento. Então, é tanto terapêutico quanto um trabalho de prevenção, né? E quais são os recursos que a medicina espiritual utiliza para fazer esse trabalho a nível perispiritual e espiritual? Os fluidos, né, como André Luiz define, né, no livro Evolução dos Mundos, é um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si. Os fluidos, então, eles adquirem as propriedades de quem elabora e onde são feitos os fluidos, tá? Então, se você, na hora que está emitindo um fluido, tem um pensamento bondoso, o fluido vai ser, né, vai ser um reflexo daquele pensamento que você, né, mentalizou. Pelo pensamento, os espíritos imprimem aos fluidos uma aparência, uma forma determinada, uma coloração específica, igual um químico, né, ao manipular gases, né, algum produto químico. É grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. A cura, na verdade, se realiza pela substituição de uma molécula doente por uma molécula sadia. Então, você vê, apesar de ser um tratamento voltado para as questões perispirituais, ele atinge não só o perispírito, quanto o corpo físico também. Ele atingindo aqui as células, né, os órgãos, né? Então, você consegue ter, né, benefício no corpo físico, tratando, né, de questões perispirituais. Associado a essa questão do fluido, temos também a água fluidificada. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais
na solução de tuas necessidades fisiológicas ou dos problemas de saúde, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. Com o mesmo objetivo, tá? Vou falar um pouquinho mais à frente sobre magnetismo, e aí, esse aí é o próximo, né? E aí vai explicar um pouco sobre essa questão de magnetizar água frutificada. E, bom, magnetismo é uma lei da natureza, todos os indivíduos possuem, né, uma túnica de forças eletromagnéticas, né, proveniente das vibrações da matéria, e são secundários, né, aos pensamentos que você coloca ali nesse processo. E os pensamentos, eles refletem o quê? O que cada um pensa de si, né? Como é que está o mundo íntimo de cada um. É através desse conjunto que influenciamos e somos influenciados. E aí um grande cientista, né, do século lá XVI foi Mesmer, foi o criador da teoria do magnetismo, né? Ele nasceu em 1734, estudou teologia e formou-se em medicina na Universidade de Viena. E aí, aos 41 anos de idade, ele começou a perceber, após muitas experiências, né, que poderia curar mediante a aplicação das mãos. Naquela época, hein? Ele acreditava que dela desprendia um fluido que curava os doentes. Mas a sociedade político, né, filosófico da época achou que ele estava usando de charlatanismo, né? E aí condenou, e aí ele teve que abrir o próprio hospital para cuidar dos próprios doentes, também que creiam, que na época que acreditavam nesse processo, né, de cura, né? E aí, no final da vida, né, o Mesmer, com 78 anos de idade, ele estava no hospital dele trabalhando, e convidaram um professor renomado lá de Berlim para entrevistá-lo, e aí esse foi o relato do professor ao entrevistar o Mesmer. Encontrei-o dedicando-se ao hospital por ele mesmo escolhido. Acrescente-se a isso um tesouro de conhecimentos reais em todos os ramos da ciência, tais como dificilmente acumula um sábio. Uma bondade imensa de coração que se revela em todo o seu ser, em suas palavras e ações, e uma força maravilhosa de sugestão sobre os enfermos. Achei essa parte final bem interessante, que isso que a gente precisa fazer. A gente, como profissional de saúde, precisa esclarecer, na medida do possível, esse processo de doença para o paciente. Ele precisa saber como que ocorre a doença, de maneira a preveni-la, né? E de maneira a participar da cura, né? Então, esse processo da autocura é importante. Isso só pode partir de cada um de nós. Eu posso até ajudar o paciente no processo de cura, prescrevendo algum remédio, encaminhando a fazer algum tratamento alternativo, mas ele tem que querer ser curado. E esse processo de doença é importante que ele saiba e tenha conhecimento disso. Isso é escrito na Gênesis também, né? Quando se diz que um médico opera a cura de um doente, por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam tanto sobre o físico quanto sobre o moral. E aí, nada mais importante de que usar o nosso exemplo maior, né, de Jesus. Existem pessoas dotadas de tal poder que só com a imposição das mãos ou por um ato de vontade curam espontaneamente. E aí, em muitas passagens do Evangelho, a gente percebe isso, né? Jesus, conhecendo o seu pensamento, lhe diz, quer dizer, Jesus era dotado daquela visão dupla, né? Quer dizer, ele conhecia mais nós do que nós mesmos, né? É por isso que aquela frase, conhece a ti mesmo, né? Então, quer dizer, ele percebia, conhecia a pessoa, né, no qual ele estava lidando, pela irradiação fluídica que aquela pessoa estava emitindo. E aí, vamos dar o exemplo aí daquela mulher com hemorragia, né? Uma mulher sofria de sangramento constante, já havia 12 anos, e diversos médicos foram incapazes de curá-la. Quando ela ouviu sobre Jesus, ela o seguiu na multidão e tocou o seu manto. Imediatamente seu sangramento foi curado e ela sentiu que seu corpo estava livre da enfermidade. Imediatamente Jesus percebeu que o que havia ocorrido, se voltou e perguntou: quem me tocou? Então a mulher, ciente de sua cura, se aproximou e se lançou aos pés de Jesus, trêmula de medo,
e contou-lhe a verdade. Então ele respondeu: filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Isso está em Marcos, e isso traz uma informação importante para a gente, né? Que quando a gente estuda a questão da cura lá na época de Jesus, né, 2.000 anos atrás, a cura ela se processa tanto pela vontade do curador, de quem está ali ministrando o passe, a irradiação fluídica, mas de sobremaneira, né, precisa ter o receptor querendo, né, ficar saudável, conhecendo esse processo e com fé, né, com vontade de ficar boa. Isso foi o que houve, né? Ela se aproveitou ali da irradiação fluídica de Jesus, né? Mas se não fosse pela fé e convicção dela de que ela ficaria curada mediante, né, ao toque do mestre, ela com certeza não ficaria curada. Os passos também, né, que funcionam bastante, né, com outro recurso, que é uma transmissão de energia psíquica, que provém de um reservatório ilimitado, que são as forças espirituais. Isso está no livro Consolador de Emmanuel. E aí, essa transmissão de energia altera campo molecular, como eu falei, né, com os fluidos, né, atua sobre as entidades celulares do estado orgânico. E aí, o que é necessário? Então, assim, nós já falamos o que é feito para os recursos, né, os recursos utilizados para a medicina espiritual. E o que a gente pode fazer, né, para otimizar esse tratamento? A prece, né? Pela prece, sempre bem-vinda a prece, pela prece o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentado nas suas boas resoluções, inspirar-lhes bons pensamentos. Dessa forma, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho certo. E eu botei aqui embaixo, à direita, né, essa prece do Haroldo Dutra Dias, que está no YouTube. Ela não é um vídeo, tá? Ela só é o áudio, mas é uma prece maravilhosa, então todos que puderem ouvi-la quando chegar em casa, né? A internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. E essa é uma delas, espero que todos possam ouvi-la, porque é fenomenal. Fé, né? Não adianta nada ter prece se não tiver fé. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus, né? Ainda que cansado, ainda que desanimado, a fé é esse combustível aí para a gente alavancar, né, nossa prece e fazer com que desse esse gás na gente. E aí, ainda no livro da Ami Lagos também, do Dr. Décio Iandoli, ele nos fala que fé é a convicção íntima. Ela nunca pode ser imposta, mas ela pode ser influenciada e ela pode ser estimulada. Na verdade, ele fala que a fé, ela está baseada em 2 pilares. Um pilar da paciência, que sabe respeitar a espera, sabe esperar, e outro pilar da inteligência, né, que reconhece o propósito de cada dificuldade que nós vivemos na vida atual. Isso é um trabalho de 2006, que ele relaciona a questão da espiritualidade e religiosidade com a questão dos pacientes HIV positivos no período de 4 anos, né, com melhor controle laboratorial. Então, eles pegaram vários pacientes, né, e eles perceberam o quê? No grupo que tomava remédio, fazia uso do coquetel para HIV, que rezava, que tinha uma espiritualidade, né, responderam melhor com exames de sangue do que o grupo que não rezava, né? E eles viram isso através dos exames CD4, que você vê defesa, imunidade, quanto mais alto, melhor, e ao contrário, carga viral, né, que é a quantidade do vírus HIV no sangue, quanto mais baixo, melhor, e eles tiveram critérios bem objetivos para fazer essa análise, né? Esse trabalho, esse resultado foi independente, né, da cor, credo, hábitos, né, de comportamento, né? É bem interessante. Ainda falando sobre isso, né, Dr. Harold Koenig avaliou 52 estudos que trabalhavam o envolvimento religioso e a mortalidade geral, apurando que 75% deles mostravam que as pessoas envolvidas com a religião vivem mais, que eles não estão ligadas a nenhum grupo religioso. Gumer descobriu que
que o envolvimento religioso, além de aumentar a sobrevida, retarda também o processo de degeneração senil, né? Então aí a profilaxia das demências que estão muito comuns aí em nosso meio, né? Mas não basta somente estar inserido em um grupo religioso, né? Frequência ao serviço religioso. O importante é você ter essa conexão com a religião. Então, eu defendo muito essa bandeira, né? Não importa qual a religião que você siga, qual caminho que você esteja seguindo. O importante é chegar no mesmo local, né? Quer dizer, a religião ela tem que te completar e tem que fazer com que você mude seu comportamento, para que tornemos pessoas melhores. É preciso que este envolvimento religioso espiritual promova mudança na vida da pessoa, que só ocorre quando existe uma identificação real e mais profunda com a religião ou filosofia seguida ou praticada. O real fator promotor da saúde é a crença em Deus que transcende o indivíduo, amparando-o e trazendo esperança, mesmo diante da doença grave e morte iminente. E aí temos a questão do pensamento também, né, que foi um dos temas aí da aula, né? O pensamento, né, é vibração energético, né? Ele caminha através dos espíritos, seja encarnado ou desencarnado, através do fluido cósmico universal, e se você emana pensamentos bondosos, vai chegar do outro lado pensamentos bondosos, né? Se for o contrário, será o contrário. Então você pode gerar vibrações positivas quanto negativas. E isso realmente ocorre, né? A gente fala muito disso, né? A gente até acredita, né? Mas eu acho que sai daqui, vem para o dia a dia, né? Então a gente esquece um pouco esse lado da espiritualidade e fica muito na questão terrena. O livro Moléculas da Emoção, dessa pesquisadora Candace Pert, né? Falando sobre autoconsciência gerando bons pensamentos. O que é isso? Através da autoconsciência, a mente pode usar o cérebro para gerar moléculas de emoção e agir sobre todo o sistema, né? Fazendo uma inter-relação ali entre o sistema nervoso, onde tem os neurônios processando a informação, sistema imunológico responsável pela imunidade e as doenças, e o sistema endócrino produzindo os hormônios, né? Para concluir, o estado mental, conteúdo do pensamento, as emoções e tudo que faz parte do complexo teatro que é a nossa consciência, pode voluntariamente, né, influenciar a resposta imunológica. Seguindo aí, né, nessa linha técnico-científica, né, na revista Science eles fizeram um experimento com ratos. Eles pegaram muitos ratos e injetaram neles células cancerosas, né, e dividiram esses ratos em 3 grupos. O primeiro grupo, né, que era o grupo controle, eles não foram manipulados. Eram ratos que ficavam dentro de uma gaiola, comendo, bebendo, dormindo, só. O segundo grupo era um grupo de ratos que tomavam choques elétricos várias vezes ao dia e não tinham controle sobre isso. Todo dia eles comiam, bebiam e tomavam choques elétricos. O terceiro grupo tomavam choques elétricos, mas eles instalaram na gaiola uma alavanca. E aí quando os ratos acionavam a alavanca, os choques paravam. E os animais, né, logo perceberam esse mecanismo e toda hora que os choques apareciam, eles acionavam a alavanca. E aí, pasmem, a taxa de cura do câncer que a gente esperava que fosse no grupo 1, que só come, dorme e bebe, foi de 54%, né? A taxa de cura do câncer do grupo 2, que sofria, né, os choques elétricos, foi de 23%, claro, devido, né, à depressão, à tristeza, que eles ficavam ali só no sofrimento, né? E o grupo 3, né, que apesar do estresse, mas eles tinham controle sobre o estresse, porque eles acionavam a alavanca e os choques paravam, né, é que tiveram a maior taxa de cura do câncer. E aí, o que esse trabalho nos mostra, né? Os sentimentos de impotência apressou a propagação tumoral, que era do grupo 2, né, que estavam presos numa gaiola, sofriam ali, e a gente não viu muito saída. E a gente sabe isso na nossa vida, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande, que a gente não vê saída, a gente não fica perdido ali. E aí precisa, né, ver o que está vendo, porque senão, né, a gente fica num sofrimento e acaba evoluindo até com um quadro depressivo. E o grupo 3, qual a explicação? É o estresse bom. É o estresse bom que nos desafia, né, a melhorar
a mudança de comportamento, a mudança de pensamento, esse estresse bom que nos desafia diariamente e que gerou, né, melhores resultados nesse grupo dos ratos, grupo 3. Com relação aos pacientes com câncer de mama, né, esse pesquisador americano, ele fez um trabalho com mulheres com câncer de mama, estágios avançados, e acho que conseguiram trabalhar os sentimentos de impotência, sobreviveram 2 vezes mais tempo. A explicação era o seguinte: as pacientes que enfrentaram psicologicamente melhor a doença, se sentiam amadas, apoiadas e mantiveram um estado de espírito otimista, tinham mais células NK, Natural Killers, que são células de defesa. Então, esse sentimento de apoio, de suporte, tanto da família quanto da equipe médica, né? Você, apesar de estar sofrendo uma doença que muitas vezes não tem cura, mas você tentar elevar a vibração, tentar melhorar o seu astral, isso eleva a imunidade e consequentemente, melhorava a sobrevida dessas pacientes. Tá? E aí, uma indagação que ele bota no trabalho dele, muito legal. É possível imaginar que, se o sistema nervoso pode deprimir as funções imunológicas, por exemplo, quando estamos tristes ou deprimidos, a gente acaba, né, adoecendo, né? Ficando gripado, aparece uma doença ou outra, né? Por que não fazer o contrário? Né? Por que não, em outras condições, reforçá-lo? Né? A gente precisa sempre startar essa alavanca para a gente mudar a vibração. E aí, vontade também, que é fundamental, que é o maior de todos os poderes, né? A vontade de viver atrai para nós novos recursos vitais. Aí reside o segredo da lei de evolução. E isso é muito interessante, né? Matéria mental é substrato sutil da vontade. Então a gente precisa primeiro mentalizar o que a gente quer, querer e começar a dar o primeiro passo. Mas não basta só dar o primeiro passo, né? Emmanuel nos fala que mudança de atitudes, né? É preciso dar o primeiro passo e sermos persistentes, né? Perseverantes. Porque senão, na primeira dificuldade, a gente esmorece. E a questão do mérito, né? Muitas vezes foi dito que ele não envia um fardo pesado para ambos frágeis. O fardo é proporcional às forças. Às vezes a gente se sente esgotado mediante uma dificuldade na vida, né? Mas precisamos aí crer que algo soberanamente, né, poderoso está no controle e que precisamos aí, né, ter fé, paciência de que tudo vai se resolver um dia. E aí vamos escolher, né, a recompensa, né, porque a vida é cheia de adversidades para todos, E finalizando, né, o trabalho no bem, trabalho voluntário, a gente sempre quando procura algum trabalho voluntário, né, a gente sempre, não, porque eu vou lá, que eu vou ajudar, que estou com tempo sobrando, né, e a gente descobre depois que a gente é mais ajudado do que propriamente ajuda, né. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Então, e também é uma maneira da gente começar a perceber que nosso problema realmente não é tão grande assim, né? A gente só consegue, de novo, né, o binômio saúde e doença, a gente consegue identificar um quando a gente conhece o outro, né? Então, a gente está passando por alguma dificuldade muito grande em casa, no trabalho, com a família, e aí, quando chega no vizinho, ou quando conhece aquela comunidade perto da nossa casa, a gente vê que o nosso problema não é tão grande, é pequenininho, né? Porque tem pessoas que têm problemas muito maiores que os nossos, e aí, né, e conseguem levar com leveza. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Ainda no trabalho do bem, né, só que com o exemplo do Cristo, né, Jesus, o médico das almas, o maior curador que já passou pelo nosso planeta, é um espírito que conhece a fundo a arte de manipular os fluidos, mas acima de tudo é o grande conhecedor da arte de transformar e conquistar almas, né? Lembrando daquele poder da dupla vista, né, de conhecimento de nós mesmos pela irradiação fluídica. Trabalhar na mediunidade com Jesus é a melhor e mais eficiente maneira de servir. Como pacientes, podemos ter a certeza de que sempre poderemos contar com a ajuda de Deus, nosso Pai amoroso,
de Jesus e dos espíritos que com ele trabalham. Porém, a nossa cura depende de nossa transformação moral e da observância restrita da lei de Deus. E para finalizar, né, se a gente deseja, se a gente agora conhece o homem na sua integralidade, né, nós podemos almejar a cura integral. E o que André Luiz nos traz no livro Entre a Terra e o Céu, Evolução dos Mundos? Se pretendemos possuir um psicossoma sutilizado, capaz de reter a luz de nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará então centralizar-se no nosso esforço infatigável do bem. É para esse fim que o Pai Celestial nos concede a dor e a luta, a provação e o sofrimento, os únicos elementos reparadores suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário. A doutrina nos consola, dizendo que somos frutos de nossas ações, pensamentos e sentimentos, deixando entrever que somos os construtores de nosso destino, não apenas fatalidade, mas uma nova oportunidade a cada dia, né? Essa frase interessante que às vezes a gente gosta de fazer de vítima, né? Um fardo pesado, eu não mereço isso. Isso aí, né? A gente precisa, claro, sempre com a ajuda, né, da espiritualidade, dos amigos, né? Tentar resolver as dificuldades que se apresentam para a gente. Essa aí é um resumo da bibliografia, né? Foram várias as fontes. A que mais utilizada foi o Evangelho e o livro Saúde Integral, esse aqui, o preto embaixo, que é da AME Lagos, né? É da AME Geral, né? AME Brasil. E aí eu finalizo com essa frase de Paulo de Tarso: e não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Às vezes a gente almeja muito um mundo melhor, né? Um mundo que a gente tenha menos violência, tenha mais paz, né? Mas eu acho que a transformação precisa começar primeiro em nós mesmos, né? Com nossa renovação mental, para aí sim exigir um mundo melhor para nós. Para nós e para os nossos herdeiros, né? Isso. Agradecemos ao doutor André pela sua exposição e abrimos a todos, tanto os internautas como quem aqui está, para as perguntas. É só levantar a mão que Mariana, a Mariana vai entregar o microfone. Doutora André Luiz, boa noite. Foi colocado, o senhor nos conferiu, que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Nós fazemos uma pergunta agradecendo primeiramente pelas reflexões bem conduzidas que o senhor nos conferiu. Por que uma bactéria, um vírus, ou mesmo um bacilo, alcança uma pessoa na sua parte mais vulnerável da fisiologia? E por que dessa vulnerabilidade? E perguntamos se a emoção entra nesse contexto. Obrigado. Responder? Obrigado pela pergunta. Vou achar aqui, né? Obrigado pela pergunta. Então, na verdade, nós somos espíritos, né? E aí, para a gente habitar esse planeta, precisamos desse corpo físico. E aí, aqui, né, as bactérias são muito mais antigas que nós, né? E esse convívio nem sempre ele é salutar. Então, assim, as doenças, elas são passíveis, né? Elas ocorrem, né? Transmissão de vírus, bactéria, micobactéria. Eu acho que o mais importante é o quão grave a doença se instala, né? A gente reconhecer esse mecanismo para já startar essa parada, para a doença não evoluir de maneira mais grave, mais letal, entendeu? Agora, assim, por conta desse corpo físico, a doença, uma hora ou outra, ela vai aparecer, né? Lembrar que a doença sempre
é um reajuste, um convite de reflexão. E se a gente está aqui para nosso aprimoramento moral, eu acho que a doença é sempre um bom convite. É a maneira que a gente tem para refletir sobre a nossa vida, nosso comportamento, nosso pensamento. E as emoções, elas têm influência direta sobre como você vai se comportar mediante a doença, né? Ou a doença vai produzir em você uma doença leve, vai ser um fardo mais leve, ou em outros vai ser uma doença mais grave, sempre com o intuito do aprimoramento moral, né? Mesmo sendo uma doença leve ou uma doença mais grave. E as emoções, elas participam desse processo, né? Porque aquela figura que eu botei, né? Sistema nervoso, sistema imunológico, sistema endócrino, né? Aquela inter-relação ali, cérebro, imunidade, que responde pela melhora, né, ou não do corpo, existe uma inter-relação sobre esses três sistemas. Então, eu vou contar uma história que eu acho que nem o doutor André sabe, mas que foi com você. Dos vírus que mais assustaram a humanidade é o HIV. E eu tive a oportunidade, uma vez, de entrar numa consulta junto com o doutor André, e que a frase foi assim, que ele falou para o paciente: você está na beira do abismo, não sou eu que vou te empurrar. Tá? Porque essa pessoa se recusava aos tratamentos, né? E ele falou assim: não sou eu que vou te empurrar. A pessoa saiu, continuou no processo dela. Aí um dia ela chegou, ela falou assim: aquilo ficou dentro de mim. Se o médico não desistiu de mim, por que eu vou desistir? Essa pessoa hoje fez a sua reforma moral. Tá? Então, é muito interessante o que foi dito. A emoção, ela pode talvez não curar uma doença, como é o caso, né, do HIV, tá? Mas cura a alma daquele que está portador da moléstia. E quem precisa ser curado? É o corpo ou o espírito? É o espírito. Então, eu acho que o caminhar, né, de compreender a ajuda que eu darei ao meu corpo passa pelo princípio que foi falado aqui hoje, do meu pensamento. Então, à medida que o senhor fez a pergunta, eu fiquei me lembrando desse dia. A abordagem aos pacientes, ela é variada, né? E aí, esse paciente, ele realmente não queria tomar um remédio. Então, assim, o remédio é fundamental aqui, né? Porque a gente precisa cuidar do corpo físico. Mas precisamos abordar sempre que possível, né, a questão do espírito e da questão perispiritual. E aí a gente acabou fazendo essa abordagem, às vezes, um pouco mais incisiva, mas foi bom, que você vê que ele refletiu, né? Refletiu, e realmente, se fosse diferente, acho que, né, o desfecho acho que não teria sido bom, assim. Mas é importante a gente estar sempre falando sobre isso com o paciente, né? De como que a doença ocorre, para ele ser coautor da cura. Porque senão o doente chega para você e quer que você cure ele. Então a cura é 50%. Eu te ajudo, você me ajuda. E por aí vai, né? Então ele tem que se ajudar. Porque senão, né, a partir do momento que você não quer se curar, ninguém te cura. Neste caso, a pessoa percebeu que só o profissional que estava querendo a cura. O próprio não queria. Então, a mudança de pensamento faz toda uma diferença. A mudança da minha emoção, né? O meu pensamento é a minha emoção. Faz toda uma diferença em como eu vou trabalhar aquela doença dentro de mim. Mais alguém? Boa noite a todos. Boa noite, doutor André. Boa noite. Você poderia discorrer um pouco sobre falar um pouco sobre a doença autoimune nesse processo? Sim, claro. Então, eu citei ali a febre chikungunya, né? Na verdade, é uma doença aguda, né, causada pelo Aedes aegypti, que é o mesmo que transmite a dengue. E aí tem 3 fases, né? Tem a fase aguda, que é febre, dor articular, tem o exantema, né? E aí tem a fase subaguda e crônica. Alguns pacientes, esse processo é interrompido na fase aguda. Em outros pacientes, isso se estende na fase crônica, causando dor articular assim, muito intensa, às vezes até com deformidade articular. E configura uma doença autoimune, por quê? Você tem que fazer imunossupressor, tem que fazer corticoides, que você utilizaria para tratar outras doenças autoimunes.
Então, por isso que eu citei a chikungunya, porque é uma doença que está, né, tá em voga agora, né? Inclusive, os especialistas esperam uma epidemia de chikungunya no verão de 2018. Então, todo mundo com repelente. E aí, nesse contexto, a doença autoimune, geralmente, é uma doença, com relação à chikungunya, ela tem até cura. Tem 3 a 5 anos, como uma doença nova, a gente não tem muito trabalho para falar sobre isso. Mas, de maneira geral, em 3 a 5 anos, a pessoa se cura. Existem outras doenças autoimunes que não se curam. Não tem cura, tem tratamento, tem controle. Assim como a grande maioria das doenças, né? Asma, hipertensão, diabetes, HIV. Então, é só mais uma doença crônica. Inclusive, ia ser o tema da aula, né? Doenças crônicas, eu acabei mudando. Então, as doenças crônicas, né? Que um dos braços são as doenças autoimunes, são doenças que você não consegue ter cura, né? Mas consegue ter controle e tratamento. E é um convite sempre à reflexão, mudanças de comportamento, porque o indivíduo tem que se adaptar àquela nova realidade. Por exemplo, o diabético, né? Diabetes tipo 1, que funciona como uma doença autoimune, né? Ele vai ter que maneirar no doce, ele vai poder comer doce, mas muito moderadamente. Vai ter que ficar ali utilizando aquela medicação, comprimido ou insulina. Então, é sempre um reajuste, né, de algum evento, de alguma encarnação pregressa que ele precisou agora se ajustar. De repente, cometeu a gula em outro momento e agora está precisando passar por esse reajuste. Já que ele não conseguiu mudar esse comportamento numa encarnação pregressa, ele agora se vê obrigado a mudar esse comportamento, né? Boa noite a todos. Boa noite, doutor André. Eu gostaria de um esclarecimento que eu tenho uma dúvida muito grande. Onde é que nós colocamos o doente mental, aquele que já nasce com um processo nessa situação? Um autista, esse tipo de doença que dificilmente é mencionado. Excelente pergunta. Estamos aqui do lado da psicóloga. Então, Valmir, o doente mental, de maneira geral, né, que você fala que já nasce com a doença, o doente mental, né, o autista, o doente com o Down, né? Então, o processo é um pouco semelhante, né? De maneira geral, ele precisa, para estar quite com as leis, né, da evolução, ele precisa, né, vir com alguma deficiência. De repente, numa encarnação pregressa, ele utilizou mal a inteligência dele, e aí agora ele vem, né, com uma deficiência intelectual. Meio que o processo é parecido e semelhante, né, Dirce? Você quer complementar? Então, nós somos espíritos que já vivemos muitas vidas. Às vezes nós temos uma ideia, como falando de reencarnação, que estamos falando de uma vida anterior muito próxima a essa. Mas quantas existências já vivemos? Várias. Então, como o doutor André falou aqui, da importância do pensamento. Por que a importância do pensamento? O pensamento surge das nossas memórias. Tudo que eu já vivi, em quantas vidas eu vivi, estão guardados nas minhas memórias. O perispírito é o meu fiel escudeiro dessas memórias. Ele traz tudo aquilo que ficou impresso das emoções do que eu vivi. Eu não guardo detalhes de todas as vidas, mas a força da emoção do que eu vivi, o que gerou em mim uma culpa, um medo, uma raiva, é aquilo que eu trago. Para a gente entender melhor, basta lembrarmos assim. Até essa semana eu dei esse exemplo. Nós estamos chegando na época do Natal. Natal tem uma fruta no nosso país muito característica, que é o abacaxi. Quando a gente começa a sentir cheirinho de abacaxi, a gente não começa a lembrar de Natal, de final de ano, porque é muito característica no nosso país, essa frutinha. Então, o que acontece? Se eu tenho uma memória de infância de um Natal feliz, aquela frutinha me abre uma memória de alegria. Se eu não tenho, me traz uma memória ruim. Então, assim somos nós. O nosso perispírito vem carregando essa memória. E aí, essa memória, ela gera os meus pensamentos, nas encarnações que eu estiver. O paciente portador da doença mental, ele traz essa memória dentro dele com muita culpabilidade.
Então, em alguns casos, ele, preso naquelas sensações, naquelas imagens, em tudo aquilo que ele se culpabiliza, ele vai atingindo áreas do cérebro físico dele na formação, no processo da gestação. Quando ele reencarna, aquelas áreas do cérebro correspondentes às suas emoções estão lesadas. Por isso, nós vamos ter uma gama de doenças mentais, desde as mais simples, as mais complexas, as mais graves, que incapacita o ser. Ou seja, ele está trazendo um transtorno do espírito que nós chamamos de transtornos mentais. Eu posso trazer comigo um cérebro lesado em algumas áreas em que eu tenho uma esquizofrenia. E se nós formos observar uma pessoa num surto psicótico falando, ela fala de cenas que só ela está enxergando, só ela está vendo. Mas aquilo é tão real para ela, tão real, que ela tem medo. Contando-se com isso também os espíritos que em outras vivências estiveram conosco e se tornam aqueles que vão potencializando essas memórias, os ditos obsessores. Porque se vivemos em outras vidas, se causamos males, se esses que eram antes companheiros ainda estão no plano espiritual, eles podem nos acessar de acordo com o meu pensamento e a minha emoção. Então, as doenças mentais, no campo, né, das emoções, elas estão presas às nossas memórias do que fomos. O que precisamos auxiliar os doentes mentais? A terapêutica, né? Psiquiatria, tem que entrar com a medicação, sim, porque essa medicação vai reorganizar esse cérebro físico que foi lesado de acordo com a própria memória que esse ser trouxe. Processo terapêutico para que ele possa falar sobre ele e aí reeducar as suas emoções, os passes, a água fluidificada, toda a terapêutica que o doutor André trouxe hoje, tá? Sem modificação nenhuma, e nós, familiares, amigos ou profissionais que lidam, ajudá-lo a sair daquela emoção que cria na mente dele o mesmo cenário do que ele viveu. Em relação ao autismo, que é um tema hoje muito falado, nós temos um dos estudos que a doutora Maria Carolina apresentou aqui na AME e que eu acho que está à disposição. Esse estudo foi apresentado até no Mednesp, que foi um encontro grande que aconteceu de medicina espiritual lá no Rio Centro. Então, mais a fundo mesmo, esse estudo sobre autismo encontra-se nessa aula. Pode ser adquirido aqui na livraria. Mas uma coisa ficou bem claro quando a espiritualidade nos informou como o autismo é visto pela doutrina espírita, que é um alívio do espírito. O autista ele já traz consigo uma consciência e aquilo é um alívio para ele, porque ele ali já sabe que ele já está se reajustando. Talvez algumas outras doenças mentais, o espírito ainda se debata muito porque ele não gerou nele a consciência do reajuste. Mas no caso do autismo, já existe ali a primeira semente. Então, no caso das emoções causando, como mecanismo de doença, são as memórias do que eu já vivi e a força da emoção daquilo que eu vivi. Ninguém vai sair imune de ter cometido, por exemplo, um crime. Aquilo ficou para ele. A consciência nasceu, ele se culpabiliza, ele lesa áreas do cérebro. Obrigado. Doutor André, boa noite. Boa noite. Quanto ao Alzheimer, o Parkinson e a esclerose múltipla, reconhecidas como também doenças incuráveis, aonde o paciente participaria como coagente da cura? Então, essas doenças, que você relatou, tanto o Parkinson, o Alzheimer, que tem uma demência, demência patológica, tem a demência senil, elas, o paciente, na verdade, precisa, você perguntou em relação à terapêutica, a terapêutica precisa ter a terapêutica específica para o corpo físico, com acompanhamento com o neurologista, precisa todo fazer a parte do corpo, e associado a isso a parte do perispírito, assim como foi relatado, os passes, água frutificada, em duas linhas, tanto do corpo físico quanto ligado ao perispírito. Lembrar que, assim,
são doenças degenerativas e neurológicas, né, de evolução progressiva, né, elas não têm cura, né, tem controle, e cada vez que se passa, né, é uma dificuldade que o paciente vai apresentando. Hoje ele esquece, né, o nome do filho, e amanhã esquece onde mora. Então, exatamente. E depois, né, no final, começa a perder o controle dos esfíncteres, né? Então, assim, é um processo bem avançado. Eu acho que é importante essas doenças crônicas, né, que têm sido muito comuns, né? Duas coisas que eu acho importantes. É muito falso diagnóstico de Alzheimer, né? Eu vejo muito. E suporte psicológico para a família, né? Que a gente precisa dar suporte, porque muitas vezes a família adoece em volta daquilo ali. Aí, assim, isso precisa segregar, né? Porque tem família que o avô que adoece, ele é o centro da família, é o chefão ali, né? Outros não, era aquela senhorinha mais meiga, né? Então, tem que deixar isso muito particular e segregar o tratamento para cada família. Mas, de maneira geral, que eu vejo muito isso. É muito erro de diagnóstico e tratar a família. A família precisa do suporte, né? Tanto tratar o doente do ponto de vista físico, orgânico e perispiritual, quanto dar um suporte para a família, que realmente não é fácil, né? Essa questão do diagnóstico realmente é difícil, né, de ser feito e necessita, às vezes, de um levantamento neuropsicológico. E isso é importante, porque senão a família fica sem saber o que lidar e como lidar. O suporte à família, né, aceitar que aquele espírito está passando por aquilo dali. E temos que começar a pensar assim: qual era o perfil dessa pessoa? Essa pessoa era uma pessoa que utilizava seu pensamento, seu frontal para frente? Ou era uma pessoa que às vezes era um doce, mas era uma pessoa que utilizava muito seus pensamentos para trás? Essa pessoa criava quantos objetivos para a sua existência? Ou gerava quantas mágoas, ficava presa em quantas mágoas no seu passado? Quantas oportunidades para frente essa pessoa gerou para ela? Ou quantas oportunidades que ela perdeu, que ela ficou presa a ela lá atrás? Então, quando nós vamos encontrando com algumas pessoas, né, com essa perda, nós vemos que são pessoas que têm um olhar triste. Se alguém tem, né, um contato, percebe que essa pessoa vai perdendo o vício no olhar, a beleza de quando nós queremos olhar um pouco mais para frente. Então, hoje foi falado tanto do pensamento, eu até anotei aqui, né? Gente, eu sou apaixonada pelo cérebro, pelo pensamento, pelo ser humano. Aí eu fui anotando aqui, você falou uma coisa muito interessante: a dor vem antes da doença. A dor vem antes da doença. E cabe bem na pergunta que você fez. Nós vamos ver pessoas com essas doenças, com essas demenciações, com essas doenças neurológicas, com muita dor. Aí depois chega a doença. Porque não utilizou como precisaria o seu frontal, o seu pensamento para frente. Então, vamos fazendo isso. É a nossa parte, né? Você utilizou uma frase, é a nossa parte. Vamos fazer isso, vamos olhar para frente e gerar objetivos para a nossa reencarnação. Gerar um olhar para frente. Dores, você falou, todo mundo tem, mas o sofrimento, ele é opcional. Então, é uma emoção que eu preciso trabalhar em mim. O não ficar olhando o que eu não tenho, ou o que eu não tive, ou o que eu não terei, mas olhando e pensando, o que eu posso obter? Então, se a dor já chegou, não deixe a doença se instalar, não. Com licença. Agora precisa responder a minha pergunta. Eu vou perguntar. Mas eu queria saber como é que fica. Tá só um pouquinho baixo. Tá. A respeito do familiar. Às vezes tem uma mãe, não tem só um filho autista, ela tem 2. Como é essa mãe na espiritualidade? Geralmente a mãe que tem um filho assim, o pai vai embora. Ela tem que assumir sozinha essa criança.
Como é essa criatura na espiritualidade? É um grau de comprometimento grande, né? Em 2, né? Então, né, eu estou aqui a pensar, porque como nós tivemos um estudo sobre o autismo, eu estou... e foi ela que fez o estudo. Caroline, não fica acanhada. Por isso nós estamos olhando para ela, né, e ficou muito claro com a informação da espiritualidade a questão da consciência do espírito que vivencia numa encarnação o autismo. E como aquilo já traz nele, eu vou colocar entre aspas, o alívio, né, como falei antes, de já estar se reajustando perante a lei divina. Agora, os pais, é preciso ter essa compreensão de que ali tem um ser em sofrimento aos olhos dele e tentando encontrar a paz aos olhos do próprio espírito. Então, essa mãe, quando gera, no primeiro momento, ela fez uma perda do sonho dela, do filho dito perfeito. Apesar de ser uma palavra forte a ser dita, mas é o sonho de toda mãe, é o sonho de todo pai. Quando esse sonho ele é arranhado, eu preciso refazer meu caminho, eu preciso refazer a minha emoção diante do espírito que me foi colocado aos meus cuidados. Então, perante a espiritualidade, como fica essa mãe? Também se reajustando perante a justiça divina. Mas a Carolina, eu acho que tem muito mais a falar, porque esse foi o tema dela. Não, na verdade, não necessariamente só para o paciente autista, mas toda família que recebe em seu núcleo algum paciente com necessidade especial, são famílias que anteriormente, geralmente, elas já têm esse compromisso assumido e já sabem a que vieram, né? São pais e mães que sabem a que vieram. Devido a seus envolvimentos em processos pregressos, com certeza, tanto de amor quanto de ajuda ou envolvimento mesmo com a gênese das doenças as quais os seus amores estão envolvidos nesse momento, quanto mesmo um espírito que por abnegação chega e fala, não, eu vou porque eu quero receber essas pessoas que precisam de mim, porque eu tenho mais condições de recebê-los. Com relação aos pais, mães ou pais, é muito comum, sim, como você falou, os pais abandonarem. Eu trabalho com isso e eu vejo que muitos pais realmente abandonam. Eu não gosto de crucificar os pais. Existem várias coisas aí envolvidas. Uma das coisas é que muitas vezes nós vemos que quem tem vínculo com aquele espírito, às vezes não é o pai, é só a mãe, ou o contrário. Às vezes quem tem vínculo é só o pai e não é a mãe. Então, feito o seu papel de conseguir fisiologicamente essa criança chegar, a pessoa se sente na condição de que agora não é mais meu objetivo, já passou, agora é com você. Né? E existem muitos casos assim, tá? Que o vínculo da criança não é com o pai, é só com a mãe, ou o contrário. E existe, se não for muito bem cuidado essa família, muito bem orientada, existe um adoecimento da família, muito grande. Essa mãe geralmente se vincula, se volta absolutamente para o filho, ou para os filhos, como é o caso, não sei se é esse caso, mas se tiver mais do que um, ela abandona o seu papel de esposa, de mulher, e ela vivencia aquela dor única e exclusivamente como seu objetivo de vida. Eu conheço várias desse jeito. E aí fica muito difícil mesmo você manter um casamento que significa doação dos dois lados, né? Que significa participação, partilha. E aí, às vezes, o lado mais fraco da corrente se rompe e um vai embora. Então, acho que a gente não está aqui para julgar ou para crucificar o marido ou a mulher ou fazer nenhum romance espiritual, mas são coisas que nós temos que pensar, né? E até porque quem pode julgar alguma coisa, né? Ninguém.
E eu conheço várias mães, mulheres, que são pessoas maravilhosas, que se dedicam muito, mas que realmente, a partir do momento que tiveram filhos com necessidades especiais, elas esqueceram que tinham um marido. Elas só tinham ao filho e a elas mesmas diante daquela situação. Aí fica muito complicado, né? Você manter uma relação. Tá? Então, o cuidar da família também é muito importante diante disso. Sérgio? Só para complementar, parabenizar, né? Estamos sendo muito bem abordado, mas hoje, assim, em termos de medicina convencional, né, existe o conceito da experiência de quase morte, que reforça que a pessoa, após ficar alguns minutos, após uma parada cardíaca, ela retorna e o que ela colhe naquele período que ela tem de lembrança após ter morrido, e ainda na mesma encarnação, são os sentimentos. Então, como a apresentação de hoje foi baseada nas emoções, os estudos científicos mostram que essas pessoas voltam com suas emoções muito modificadas, sem medo da morte e pensando muito no investimento moral pessoal, na reforma íntima. Então, a gente pode também fazer um paralelismo com o espiritismo, que André Luiz já falava isso para a gente há tanto tempo, e Allan Kardec e tantos autores, ressaltando a importância do nosso pensamento, né, que ainda ainda não conscientizaram bem a respeito da reencarnação. Na própria encarnação, né, as experiências de quase morte hoje são científicas e a gente tem comprovação que o que a gente atrai, né, após a morte são as nossas emoções. Então, a importância da gente procurar essa reforma. Eu acho que a pessoa que tem uma experiência, vivencia uma experiência como essa, né, é uma maneira dela vivenciar ali, sentir na pele tudo que a gente conversa aqui, mas às vezes fica muito, né, teórico, e aí a maneira que ela teve, né, de ter essa misericórdia aí, de presenciar aquilo ali, né, e voltar melhor, voltar para eu preciso realmente agora modificar, né? E aí altera mudança de pensamento e mudança de comportamento, hábito, né? Porque às vezes a gente muda o pensamento, mas a gente ainda é indisciplinado, né? Porque mudar o pensamento agora é ótimo, né? Mas logo 10 minutos depois eu já estou, né? Uma pessoa assim famosa, né, que nem todos talvez saibam, que experimentou a experiência de quase morte e depois mudou o seu conceito e criou a metanoia, que é exatamente você encarar a doença com uma outra forma de encarar, ou seja, você encara a dor, né, mas você não encara o sofrimento, foi Carl Gustav Jung, né, que ele teve uma experiência de quase morte e depois fez as suas publicações baseado exatamente em algo que ele percebeu na experiência de quase morte e trouxe de algum lugar muito bom para a gente essas experiências. Muito obrigado. Temos tempo só para mais uma pergunta. Então, minha gente, hoje falamos de pensamentos, sentimentos, emoções e o adoecer do corpo. Eu até falava para a doutora André que ficou aqui para mim essa fala, né? Existe um momento antes do adoecer físico. Esse momento antes do adoecer físico é a necessidade da mudança de como somos. E como o doutor André acabou de falar, mudar o pensamento é fácil. Mudar o hábito é o que é o difícil. Mas não é impossível. Eu acho que todos nós já estamos, né, em busca dessa mudança. Se começarmos a nos perdoar e a pensar para frente e abandonar algumas coisas que nós já percebemos que estão adoecendo a nossa alma, mas como o doutor André aqui alertou, vai adoecer nosso corpo, haverá para todos nós um momento de muito mais alegria adiante. Coragem, né? Coragem, porque não precisamos nos encontrar adoecidos. Podemos estar muito mais seguros de nós, como a espiritualidade vem a nos ajudar. E a todos aqueles que já se encontram adoecidos do corpo físico, também é o mesmo processo. Mudança de pensamento diante do que vem vivenciando. Mudança de sentimento diante da vida que está vivendo. Mudança. Essa é a proposta da justiça divina.
reencarnar e justiça divina não é igual sofrer, é igual conscientização. E é o que nós vamos viver. Às vezes ter consciência dói, né? Às vezes, né, viver um pouco mais na ignorância, às vezes que parece que é um alívio, né? Mas não é não. Tá? Esse tempo da ignorância de cada um de nós, ignorância que eu falo do não saber, é o tempo de quê? De que possamos criar forças para seguir adiante, né? Então, eu vou fazendo aqui os convitezinhos finais, tá? Nós temos a obra social Antônio de Aquino, que acontece na Vila do Sol. O doutor André atende lá, o doutor Sérgio atende, com a visão da medicina espiritual. Hoje, esse grupo já se faz presente, já tem alguns anos, mas nós convidamos a todos aqueles que aqui nessa sala estejam, sejam profissionais de saúde e queiram seguir adiante nesse atendimento, que possam estar mais próximos de nós. Todos aqueles que não são profissionais de saúde, mas gostariam de dar a sua parcela de contribuição, como diz minha amiga Carolina, há trabalho no bem, há vagas. Há vagas no trabalho do bem. Podem estender suas mãos, podem nos procurar também, que ficaremos muito felizes. E para aqueles que querem ser voluntários, existe um cursinho de 4 dias, chamado CAVE. E teve início quarta-feira passada, foi a primeira aula, ainda dá tempo. Vai ser ainda, né? Olha eu me adiantando. 8, 15, 22 e 29, agora de novembro, às 19h30, aqui no Leão Denis, numa salinha lá no 2º andar. Então, eu gostaria de participar, eu quero ser voluntário ou no CELD, ou na obra social, ou na Escola Camille Flammarion, no Instituto Pestalozzi, no Instituto Altivo Panfiro, ou seja, há trabalho para todos. Nós teremos esse primeiro encontro no dia 8. E aqueles profissionais de saúde que quiserem nos conhecer lá na obra social, Vila do Sol, bairro Vila do Sol, também converse, que estaremos de braços abertos. Agradecemos a todos, agradecemos ao doutor André, que sabemos que seu tempo é curto para estar aqui conosco, mas que carinhosamente se propôs, também vem dando aula para a gente no curso de Introdução à Medicina Espiritual. Só temos a agradecer. E agradecer a cada um de vocês também, que nessa noite puderam aqui estar. Mas vamos agradecer a Deus, porque é Ele que permitiu essa oportunidade. Então, meus irmãos, elevemos o pensamento. Vamos unir os nossos pensamentos, como hoje foi aqui falado. Agora não mais, meus irmãos, pedindo a Deus tão somente por nós. Agora fazendo o exercício pleno da caridade. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, olhe e vele por tantos e tantos, Senhor, que sofrem ainda por não compreenderem o quanto que a vida já convida a novos rumos. Pai de infinita bondade, olhai pelas famílias que dobram seus joelhos, as mães que têm suas lágrimas, os pais que com seu coração apertado olham para seus filhos e pensam como ajudá-los. Derrame sua luz, Senhor, sobre eles. Deus vele e olhe por todos aqueles que se colocam para estender a mão e ajudar. Que haja esperança nos corações, que haja determinação na conduta do bem. Mestre Jesus, Tu que nos ensinastes a falar em Seu nome, a nos reunirmos em Seu nome, Tu que nos ensinaste a estender as nossas mãos e lançar os fluidos, Tu que nos ensinastes a orar. Vele por nós, vele por as famílias, vele por todos que clamam e pedem o Seu abraço amigo. Amigos de luz dessa casa que nos sustentam, Dr. Bezerra de Menezes, patrono das AMES, espíritos bondosos e benfeitores que incentivam há tanto e tanto tempo que todos nós possamos nos unir. Agradecemos a direção dessa casa que nos assistiu, Dr. Herma, Baltazar, Antônio de Aquino, Leão Denis, patrono. Felizes estamos, meus irmãos, porque a cada vez que adentramos e aprendamos um pouco mais, a esperança de um futuro de luz e paz se faz presente em nossa mente e em nosso coração. Então, assim, com essa mente unida é que pedimos que aqueles que estão enfermos da alma e do corpo possam receber dos nossos pensamentos o mais sublime abraço e desejo de tanta mudança e recuperação. Obrigado pelo estudo dessa noite. Felizes estamos e assim, nessa paz,
vamos nos afastando nesse momento, dando por encerrado a reunião em torno do estudo As Emoções no Mecanismo das Doenças pela AME Lagos em Cabo Frio. Graças a Deus.